Nesta aula, daremos prosseguimento ao tema que iniciamos na aula anterior, ou seja, cosmovisão bíblica. E nós afirmamos que cosmovisão pode ser comparado a um conjunto de lentes, a um óculos, que você coloca e através dele você vê o mundo à sua volta. Nós vimos também que todas as pessoas possuem uma cosmovisão, uma maneira de entender a vida. Até mesmo aquela pessoa que desconhece a palavra cosmovisão, e pensa que não tem nenhuma forma de pensamento ou de filosofia, seja o que for que dirige a sua vida, mesmo essa pessoa que acha que a vida é uma coisa sem sentido, ela tem uma cosmovisão. O simples fato de falar a vida é algo que não tem sentido, isso é uma cosmovisão. A pessoa vê a vida como uma coisa sem sentido. É por isso que para ela também pouco importa a maneira dela viver. Então nós discutimos isso, apresentamos isso, melhor dizendo, na aula anterior, mostrando o que é uma cosmovisão. E falamos também da importância de nós termos uma cosmovisão bíblica. E iniciamos então o nosso gráfico. O nosso gráfico que está sendo construído dentro de uma linha histórica, porque foi algo que nós enfatizamos e sempre daremos ênfase a isso, destacaremos isso, o fato de que a Bíblia é um livro histórico. É o único livro sagrado, entre os livros considerados sagrados, é o único livro sagrado que é dado dentro de uma perspectiva histórica. Começa com a criação. O ponto de partida da nossa história, da sua história, é a criação, é o Deus Criador. Temos então os 3 pontos que se seguem a esse gráfico, e serão os pontos que nós estaremos examinando durante a aula hoje, que é aquele que fala a respeito da queda, aquele que fala a respeito da redenção e o que fala a respeito da consumação. O gráfico é simples, né? Diferente, como nós falamos no início, daqueles quadros que às vezes algumas pessoas tentam fazer, colocando todos os detalhes da história da humanidade, colocando vários textos, e acaba ficando uma coisa assim, em certo sentido, desanimadora. Porque a pessoa vê aquilo, é difícil compreender, e ela fica naquela sensação que a Bíblia é muita coisa para eu entender e eu nunca vou conhecer tudo. É claro, nós vamos ler e ainda teremos mais para aprender, porque através da Bíblia Deus se revela para cada um de nós, e Deus ele é infinito. Nós vamos, durante toda a eternidade, vamos conhecer Deus. Mas a pessoa às vezes fica desanimada diante de um gráfico muito complicado. E o que nós estamos propondo nesse gráfico que descreve a cosmovisão bíblica é um gráfico simples que destaca as 4 verdades, os 4 acontecimentos principais na história da humanidade, na história da criação, e que nos ajudam a compreender a Bíblia em vários aspectos e ajuda-nos a compreender a vida. E com base nessa cosmovisão, nós podemos então ver o mundo à nossa volta e entender melhor então a nossa vida. Então nessa aula nós vamos examinar os 3 pontos restantes, ou seja, a queda, a redenção em Cristo Jesus e a consumação. O segundo ponto que marca a cosmovisão bíblica é a queda. E vamos então, neste momento, discorrer um pouco sobre esse tema. A queda nos ajuda a entender muita coisa que ocorre ao nosso redor. Algumas pessoas se perguntam, bem, se Deus é bom, se Deus criou tudo muito bom, como diz a Bíblia, se Deus criou tudo de uma forma perfeita, se Deus é esse Deus do qual vocês falam, se Ele é realmente desse jeito, como explicar
tantas coisas ruins e problemas que nós vemos ao nosso redor. Se Deus ele é perfeito, como é que nós podemos explicar tantas imperfeições ao nosso redor? Esse segundo ponto do nosso gráfico, o que fala a respeito da queda, vai nos ajudar a responder exatamente essa pergunta. E aqui nós temos no capítulo 2 de Gênesis, o capítulo 2, versículo 24 e 25, diz o seguinte: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Esse texto é maravilhoso quando ele diz que ali, no jardim do Éden, em plena comunhão com Deus, em plena harmonia, o homem experimentava perfeita felicidade. O homem, no caso, o ser humano, homem e mulher, o homem e a mulher, esse primeiro casal, Adão e Eva, que foi um casal que realmente existiu, não é uma lenda, é um fato histórico, como nós temos dito. O que o texto aqui nos fala é que Adão e Eva estavam no paraíso em perfeita comunhão com Deus. O relacionamento com o Pai era um relacionamento maravilhoso. O relacionamento que Adão tinha com Eva também era um relacionamento tão bom que havia transparência. Eles não precisavam esconder-se, esconder nada um do outro. Mas diz o texto que eles estavam nus, ou seja, sem roupa, e não se envergonhavam, porque eles olhavam para Deus, olhavam um para o outro, havia harmonia e individualmente, consigo mesmo, eles estavam bem, se sentiam bem, não tinham vergonha, não tinham nenhum problema com o próprio corpo. Então veja que um pequeno versículo tem tanta coisa maravilhosa a nos ensinar. Mas o capítulo 3 nos descreve algo que nós já conhecemos bem, quando diz: mas a serpente, o mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: eis que é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Poderíamos aqui gastar horas e horas falando sobre esse texto. Vamos ter oportunidade nas matérias de introdução ao Antigo Testamento, mais adiante na matéria de teologia bíblica poderemos tratar melhor desse texto, mas o ponto que nós queremos destacar aqui é a questão da queda, é a questão do pecado. Lá no versículo 24, você vê o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Era plena comunhão. Mas agora, aqui no capítulo 3, depois da queda, o que nós temos? Nós temos o homem e a mulher tendo vergonha de si mesmo, tendo problemas com o próprio corpo e tentando costurar folhas para tapar a própria nudez. A Bíblia não é um livro que se preocupe em escrever,
e em dar detalhes sobre a história de Satanás e seus demônios. A Bíblia é um livro no qual Deus fala de si mesmo e fala ao homem, ao ser humano que Ele criou, ao ser humano para o qual Ele tem propósitos maravilhosos. E quando a palavra de Deus se refere a Satanás e aos demônios, primeiramente, para fazer com que nós estejamos num estado de alerta, porque, como diz a palavra, eles estão ao nosso... Satanás está ao nosso redor como um leão que procura alguém para tragar, mas ele está ao nosso derredor, mas junto de nós, ao nosso redor, está Jesus, o anjo do Senhor. E dentro de nós está o Deus Criador. Então, eu faço essas observações porque há um problema sério. O inimigo, desde o início, ele quis roubar a atenção de Deus. E quis ter toda a atenção. E é esse o alvo que ele procura desenvolver hoje, dia a dia. E dói no meu coração. Dói no meu coração quando eu ouço alguém pregando ou quando eu vou a uma igreja onde se fala mais de Satanás do que de Cristo. Músicas onde até o nome do diabo é citado, ainda que dizendo que ele é derrotado, etc. Irmãos, alunos, alunas, né? Nós devemos ter em mente que nós fomos chamados para falar de Deus, e que o inimigo é alguém que já foi derrotado em Cristo Jesus. Mas eu digo isso porque às vezes as pessoas elas ficam com várias curiosidades e dúvidas e perguntas como quando é que os anjos foram criados, quando é que ocorreu a rebelião lá no céu. Porque sim, a Bíblia diz que Deus criou os homens, os seres humanos, e criou os anjos. E os anjos, entre os anjos havia Lúcifer, que ocupava dentro da hierarquia celestial uma posição importante, mas continuava sendo uma criatura. Deus continua sendo o Criador. E em dado momento, ele não conhecia, isso eu acho interessante. Uma coisa é conhecer no sentido de você ter informações, outra coisa é você se relacionar. Satanás, ele não conhecia Deus, Lúcifer não conhecia Deus no sentido de ter todas as informações sobre Deus. Porque ele olhava para Deus, o Pai, tão bom, tão belo, tão santo, tão cheio de amor, cuidando das suas criaturas, que na mente dele ele pensou, bem, olha, vai ser fácil, eu vou assumir o comando, o Pai é amoroso, vai continuar sendo amoroso, e nós, ele e 1/3 dos anjos, então nós vamos tomar conta disso aqui, vamos colocar as coisas do nosso jeito. Que grande tolice. E diz a palavra de Deus que houve um momento onde ele se rebelou, e ele então conheceu que Deus não é um Deus estático, Deus é um Deus dinâmico. E como nós falamos em aulas anteriores, a ira de Deus é a resposta certa ao problema do mal. Deus, então, ele expulsa Satanás e seus demônios do paraíso e diz que 1/3 deles vem. Então aí nós temos a origem dos demônios. Demônio não é espírito de uma pessoa má que está vagando por aí, coisa parecida, não. Demônio é um anjo que foi criado perfeito, mas tomou a decisão de desobedecer. Então o processo da queda começa no paraíso. E nós temos aquela passagem do Apocalipse, quando há um cântico de vitória depois que eles são expulsos, e a palavra de Deus diz, olha, exultai os céus, mas ai da terra e dos que habitam nela, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Essa parte eu acho muito interessante. Por que pouco tempo? Nós falamos na aula passada que a história que Deus escreveu para nós, ela é eterna, são trilhões e trilhões de anos. Número que a gente não tem nem como medir. E de repente, os anjos que se rebelaram contra Deus, o próprio Satanás estava lá
vendo toda aquela situação e vendo aquele horizonte eterno, e de repente o pai o lança e diz: olha, o seu dia está marcado. Você tem mais 10 mil anos, tem mais 5 mil anos para agir. Você prestou atenção? Ainda que Deus falasse: ó, você vai ter mais 100 mil anos. O que não vai ter? Nós estamos no ano 2000 e Jesus já está voltando. Ainda que fosse 100 mil anos, ainda seria pouco tempo, é por isso que ele veio no desespero. Como, Senhor? 10 mil anos, 100 mil anos, se o projeto é para trilhões de anos. Que tremendo, que tremendo. Então o inimigo ele veio à terra. E ele veio para, como disse Jesus, ele veio roubar, matar e destruir. E alguém pergunta: mas quando é que ocorreu isso? Essa queda dos anjos ocorreu antes do homem ser criado, depois do homem ser criado? E aí é onde nós devemos tomar cuidado de ficar imaginando demais e criando muitas histórias que às vezes não têm fundamento bíblico. E a única coisa que nós podemos dizer é que, olha, a queda dos anjos ocorreu em algum momento anterior ao capítulo 3. É a única coisa que você pode dizer, né? Ah, quando ele criou, os anjos já tinham caído? Nós não temos base bíblica para dizer isso. A única coisa que nós podemos falar é que antes da queda, antes do capítulo 3, esse problema já havia ocorrido. E então, diz o texto que Satanás, falando através de uma serpente. E aqui é uma outra questão. As pessoas fazem muita confusão nesse texto, né? Quando o Senhor ele traz uma palavra de condenação sobre a serpente, falando que ela iria rastejar, iria comer pó, etc. As pessoas fazem confusão e pensam que Deus está falando com o animal que ele criou. Há quem diga que não, as cobras, né, as serpentes antes tinham pernas. Elas tinham pernas, andavam em pé, depois que foram rastejando. Mas o que o texto está falando não é isso. O diálogo de Deus com a serpente não é o diálogo de Deus com um animal. O problema aqui não é o animal, aqui o problema aqui é Satanás. A Bíblia nos fala, nos dá 2 exemplos onde animais foram, digamos assim, utilizados por seres espirituais. Nós temos o exemplo da mula de Balaão, que era uma mula, né? Um animal de carga, que Deus usou aquela mula para falar com Balaão. Então, veja só, a serpente aqui, para quem acha que isso é lenda, a serpente não é o único animal que falou na Bíblia. Nós temos lá a mula que falou também. E nós temos um outro exemplo triste, que é daquele endemoniado lá entre os gadarenos, que quando Jesus vem, eles pedem que Jesus não os mande para fora do país, mas que Jesus permita-lhes entrar dentro dos porcos. E Jesus permite. Eles entram dentro dos porcos e os porcos se lançam no mar. E algumas pessoas ficam pensando: por que que Deus ele permitiu isso? Por que que ele deixou isso acontecer? Eu entendo primeiramente que é uma maneira de nós compreendermos Gênesis, de entender que um demônio, ele pode, desde que Deus assim o permita, ele pode tomar posse até de um animal. Mas uma outra coisa, presta atenção, essa que você tem que gravar na mente. Uma outra coisa maravilhosa daquele texto, quando o demônio pede para entrar num porco, é que até para entrar num porco, num animal, Satanás precisa pedir permissão a Deus. Vou repetir, até para entrar no porco, o Satanás tem que pedir permissão a Deus. Deus é Deus. É por isso que nós estamos fazendo esse curso e procurando abrir os seus olhos para você enxergar a grandeza de Deus.
O tempo que nós estamos vivendo é um tempo que exige guerreiros fortes, pessoas que estejam prontas para ser usadas para a glória de Deus. É o momento da batalha final. Jesus está perto. E para você poder ser uma bênção e ser usado poderosamente nesse período, você tem que entender quem é Deus. Deus não é um deusinho pequenininho que fica lutando contra o diabo. Não, Deus, é o Senhor. E todos os outros seres vivem e existem por causa de Deus. Alguém pergunta, então, quem que criou o mal? O mal não é uma coisa criada, o mal é uma atitude, é uma decisão. O mal é a decisão errada dos anjos. Teve origem na decisão errada de 1/3 dos anjos, de se afastarem de Deus. O mal teve a sua origem aqui nesse momento, quando Adão e Eva deram ouvidos às trevas, no sentido de se disporem a obedecer e fazer aquilo que Satanás estava desejando. Nós temos aqui então a queda. É nesse momento, Deus havia dito que no dia em que o homem comesse da árvore, ele iria morrer. Haveria separação entre o homem e Deus. E nesse instante, nesse momento da queda, nós temos então todas essas consequências vindo. Eu fico imaginando o que Adão e Eva, eles sentiram naquele momento onde eles pegaram da fruta, que era uma fruta. Algumas pessoas dizem que o primeiro pecado foi a relação sexual entre o homem e a mulher. É um erro, é uma heresia, porque antes mesmo da queda, Deus já tinha dado a ordem para crescer e multiplicar. Então a vida sexual dentro da aliança, que é o casamento abençoado por Deus, é uma bênção. Então o primeiro pecado não foi esse envolvimento sexual, foi realmente uma fruta. E alguém pode perguntar, mas o que tinha de mágico nessa fruta? Não tinha nada. Eu acho que era a fruta mais sem graça, mais sem sabor que tinha lá no jardim. Mas Deus, ao colocar ali aquela árvore, Ele estava fazendo o homem realmente livre. Ele estava criando a possibilidade do homem mostrar dia a dia, através da sua escolha, se desejava estar na presença de Deus ou não. E naquele momento em que Eva tomou da fruta e comeu, e Adão, eu entendo que quando eles começaram a sentir na boca o gosto da fruta, eles já começaram a perceber o grande erro que tinham cometido. Perceberam que aquilo que parecia tão interessante era tão sem graça. É assim que é o pecado. A pessoa, quando está sendo tentada a fazer algo errado, parece que aquilo é tão maravilhoso, mas o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E de repente eu entendo que eles começaram a sentir angústia dentro de si, algo diferente. Adão começa a ter problemas com Eva e assim por diante. E por fim se envergonham e percebem que o jardim já não é mais o mesmo. Os animais estão alvoroçados, algo estranho. E eles costuram folhas e se escondem como animais. O restante da história nós vamos ver daqui a pouco, quando estivermos falando sobre a redenção. Mas nesse momento queremos frisar que esse é o segundo ponto da cosmovisão bíblica. Deus, ele cria tudo perfeito. E por ser perfeito, criou o homem e anjos com liberdade. Porque Deus quer um relacionamento livre. Deus, ele não se relaciona com escravos. Ele se relaciona com filhos. E no caso dos anjos, com seres a quem ele ama. É relacionamento. Relacionamento tem que ter liberdade. Deus criou tudo e tudo muito bom. Mas o homem, por causa da sua decisão, ele quebrou a sua comunhão com Deus e trouxe consequências, não apenas para si, mas para todo o universo, para toda a criação.
A queda, então, é a explicação. Por que existem tantos problemas no mundo se Deus é bom? Sim, Deus é bom e um dia tudo tornará a ser muito bom. Mas no decorrer desse fio, dessa linha histórica, essa linha histórica que nós sempre fazemos referência, no decorrer dela nós tivemos uma criação perfeita, mas tivemos também o problema da queda. Nós continuaremos daqui a pouco examinando o texto de Gênesis. Neste momento, vamos continuar examinando o texto de Gênesis. E vamos examinar agora o terceiro ponto dentro da cosmovisão bíblica. Vamos estar falando agora acerca da redenção. O texto diz que, no versículo 7, assim abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz de Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, e entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Neste exato momento, o inimigo percebeu que Deus estava mostrando algo novo de si mesmo. Porque Satanás, quando ele desce à terra, atirado, derrotado, condenado, já sabendo que pouco tempo lhe resta, e ele percebe Deus, o Pai, plantando e cuidando de um jardim. E há autores que dizem que o que Deus estava fazendo ali no Jardim do Éden, na verdade, seguia o modelo daquilo que existe de forma perfeita já no paraíso. E há quem diga que o Jardim do Éden era como se fosse o jardim que fica no fundo da casa, o jardim do fundo que seria o céu, né? Em inglês tem uma palavra, backyard, né? Porque eles têm o costume de usar a parte dos fundos da casa para plantar flores, né? Outros países têm hábitos assim. Então há quem diga que Deus ele estava ali cuidando do Jardim do Éden como quem está cuidando daquele jardim que ele tem na própria casa. Ou seja, uma extensão do paraíso. E Satanás ele pensou, olha, vou destruir tudo, vou fazer com que o homem desobedeça, e eu já sei que o pai não é sempre manso dessa maneira. Por que ele pensa assim? Porque lá no céu, lá no paraíso, quando ele se rebelou, ele experimentou um pouquinho da ira de Deus. Agora o que acontece? O que acontece é que quem escreve a história é Deus. E Deus, antes de criar todas as coisas, antes da criação, né? Antes mesmo da criação, Ele projetou, determinou tudo na sua mente, que é eterna, que é onisciente, que é santa e que é perfeita. E Satanás, naquele momento, ele leva o homem ao pecado e eu imagino que ele fica esperando um raio, um trovão, alguma coisa, fogo do céu que venha e consuma Adão e Eva. Mas ao invés disso, ao invés de uma ação tão violenta, qual para a surpresa do inimigo, o que acontece? O que se ouve é a voz de Deus, com mansidão. Adão, onde estás? Ah, Senhor, eu percebi que eu ouvi sua voz, estava nu, me escondi. Como você ficou sabendo que estava nu? Você comeu da árvore que eu disse que você não haveria de comer? Perceba que entre o versículo 7 e o 8,
Jesus Cristo, que segundo o livro do Apocalipse, capítulo 3, capítulo 13, diz que Jesus ele foi entregue por nós antes da fundação do mundo, significando que Deus ele criou todas as coisas, já sabendo de todas as nossas decisões e em Cristo Jesus já colocando ali a solução. Na próxima matéria, Teologia, Deus o Filho, nós vamos entender melhor isso. Mas o que acontece é que naquele exato momento, quando o homem peca, cai, Jesus Cristo já começa a realizar o seu papel como intercessor. Ele já se interpõe entre Deus e o homem. E a ira de Deus não cai sobre o homem. Pelo contrário, Deus ele vai conversar com o homem. E no texto seguinte, algumas pessoas pensam que é um texto no qual Deus ele vai amaldiçoar o homem e a mulher. Mas na verdade não é um texto onde Deus está amaldiçoando o homem e a mulher. Pelo contrário, eu entendo que é um texto no qual Deus ele está trazendo uma palavra de bênção, de conforto. Porque procura usar a sua imaginação e pense, melhor dizendo, pense um pouquinho qual que foi o sentimento de Adão e Eva naquele momento. Adão, ele recebeu o Éden, o Jardim do Éden de Deus como responsabilidade, pertence a Deus, mas foi lhe dado como algo precioso que ele deveria cuidar, administrar. Tantas coisas na criação, quantas coisas maravilhosas para serem trabalhadas, e de repente ele se vê sem comunhão com Deus. Ele percebe que agora a vida fica difícil. E Eva, que Deus disse que ela teria filhos, bebezinhos, a terra seria cheia, e de repente, quem sabe na mente dela, naquele momento, ela pensou, olha, acabou tudo, estraguei tudo. Quantas vezes nós achamos assim, estraguei tudo, Deus tinha algo bom, e agora... Então, se você consegue imaginar isso, você vai ver que quando Deus ele chega para Eva e fala, Eva, olha, com dor, eu vou multiplicar as dores do parto. O seu desejo vai ser em relação para o seu marido, e ele vai te dominar. Perceba que Deus ele não está castigando. Deus ele só está, primeiro, trazendo uma palavra de ânimo. Em outras palavras, dizendo, olha, o projeto continua. O plano continua. A história, quem escreveu, fui eu. Imaginando um diálogo, como se o pai estivesse falando. Quem escreveu a história sou eu. Você vai ter filhos, a história continua, só que a sua escolha foi uma escolha ruim. E viver a vida alheio ao Pai, viver a vida sem a presença abundante do Pai, significa ter uma vida de sofrimento, uma vida de dificuldades, de dores. Então é por isso que as dores elas vão ser multiplicadas. Não é que no Éden não existia dor, porque Deus fala que vai multiplicar. Você só multiplica algo que existe. Então, se ela não tivesse pecado, no parto haveria, quem sabe, um desconforto. Mas Deus está falando agora, porque você optou viver sem mim, longe de Deus, o que há é dor. Eu criei você para um relacionamento perfeito com o seu esposo, mas você quis viver esse relacionamento sem a minha presença. O que vai haver é desequilíbrio, você vai ser dominada. Para Adão, a palavra também é uma palavra de ânimo. Quando o Senhor diz, olha, do suor do seu rosto comerás. A terra vai produzir espinhos, mas com o suor do seu rosto comerás. Em outras palavras, olha, a consequência do seu erro está aí. Mas eu vou abençoar você. Agora vai ser trabalhoso. Você vai ter que estar realmente
suando a testa, do suor do seu rosto, você vai comer. Então veja que, olhando por esse ângulo, a palavra ali não é uma palavra de maldição. Porque naquele momento, se Deus fosse derramar a sua ira sobre Adão e Eva, nós não existiríamos. Eles já teriam sido destruídos. Mas quando nós olhamos aqui para o versículo 14 e o 15, aí nós temos Deus falando então de maldição. E quem é amaldiçoado aqui é o próprio Satanás. Quando o Senhor Deus disse: visto que fizeste isto, maldita és entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida, porém inimizade entre a mulher e ti, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Presta atenção. Deus, ele não está conversando com um bicho. Ele não está conversando com um animal, com uma cobra. Ele está conversando com Satanás. E a Bíblia, no Novo Testamento, vai estar nos falando isso, né? Que Satanás é a antiga serpente. É o Apocalipse que nos fala. Satanás, a antiga serpente, que se chama diabo. Ou seja, a antiga serpente é essa aqui. Deus está conversando com o diabo e falando: olha, você vai rastejar. Você vai comer pó. Porque isso é a posição certa do derrotado. Uma pessoa que está lutando com a outra e é derrotada, ela cai com o rosto em terra. E o que Deus está falando é: olha, você vai comer pó todos os dias da sua vida. Pouco tempo lhe resta, e o pouco tempo que você tem vai ser tempo de derrota. A única arma que o inimigo tem é a mentira. Ele é o pai da mentira. E você não pode entregar a sua vida a um mentiroso. E você não pode permitir que as pessoas que você está cuidando, que vidas que Deus tem colocado para você aconselhar, pastorear, seja na célula, na igreja, você não pode deixar que essas vidas sejam dominadas pela mentira. Por isso você tem que conhecer a verdade, a palavra de Deus. E Deus diz: eu vou colocar uma inimizade entre a sua descendência e o descendente da mulher. Essa é a história. É a história que nós temos. É a história de duas linhagens. Os filhos de Deus e os filhos das trevas. E Deus, ele diz: eu vou enviar um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Deus, ele está se referindo a Jesus Cristo. A Jesus Cristo. Aquele que viria esmagar a cabeça da serpente. Jesus Cristo, ele veio trazer redenção. Ele veio trazer redenção para todos nós. Ele é aquele que veio esmagar a cabeça da serpente. Esse é o primeiro texto no qual Jesus Cristo ele foi anunciado. É o primeiro texto no qual nós temos Jesus sendo anunciado, a sua vinda. E nós temos aqui a redenção. Se com a queda nós tivemos o problema do pecado, através de Jesus Cristo nós temos redenção, e redenção completa para não apenas o homem, mas para todo o universo, para todo o cosmos. Jesus Cristo, nós podemos ler a partir desse texto, a Bíblia toda é a história de como Deus ele cumpre essa promessa. Através das alianças que representam a grande aliança que ele tem, o grande compromisso que ele tem com a criação. Deus ele vai dando sequência à história, até aquele dia maravilhoso, no qual os anjos anunciam aos pastores dizendo, os pastores estavam lá
cuidando das ovelhas, e os anjos aparecem e diz: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Isto é redenção. É saber que Deus nos quer bem. E há um texto maravilhoso aqui em Romanos capítulo 8, do versículo 21, vamos ler do 18 em diante, que diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Você prestou atenção o que o texto está falando? O que o texto está falando é que a redenção que Cristo nos trouxe na cruz do Calvário, a redenção não é apenas para os homens, mas a redenção também é para a criação. A própria criação aguarda a sua redenção. Na próxima aula, vamos gastar ainda mais uma aula falando sobre esse tema, cosmovisão bíblica, e nós partiremos desse texto e estaremos vendo a verdade maravilhosa, que é o quarto ponto da nossa cosmovisão bíblica, que é a consumação. Na introdução da nossa aula, nós falamos que essa seria a última aula sobre cosmovisão bíblica. Mas uma coisa que nós procuramos passar, até na maneira com que nós gravamos as aulas e montamos, é mostrar para você que teologia é relacionamento com Deus. Teologia é algo vivo, é comunhão com Deus. O estudo da teologia não faz com que você se torne uma pessoa fria. Não. O estudo da teologia faz com que você tenha intimidade com Deus. E há momentos em que você sente o mover do Espírito Santo, percebe a ação de Deus, Deus coloca na sua boca, no seu coração, algumas coisas que precisam ser ditas, e você que está ouvindo sabe o valor disto. Então é por isso que nós não vamos concluir o tema nessa aula, mas na próxima aula nós estaremos então tratando de uma forma mais tranquila o último ponto, que é a consumação. Porque é quando você entende o plano de Deus, o eterno plano de Deus na consumação, é que você começa a realmente entender o que significa ser filho de Deus. Você começa a entender realmente o que significa o privilégio que é poder olhar para Deus e chamá-lo de Pai. Nessa aula nós vimos então os dois pontos, a queda e a redenção. Que Deus te abençoe e que acrescente a bênção do entendimento ao seu coração, e que isso seja a bênção na sua vida e de todas as outras pessoas que Deus tem colocado no seu caminho.